Para falar sobre esses dados do setor industrial, eu converso agora com o Luciano Costa, que é economista-chefe da Monte Bravo. Luciano, boa tarde para você. Obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo aqui conosco. Boa tarde, Gustavo. Sempre um prazer. Prazer é nosso. Estou olhando aqui os documentos. O PMI voltou aqui para o campo de expansão pela primeira vez desde abril, já faz um tempo, desde abril de 2023. A gente pode afirmar, Luciano, com base nisso, que a indústria dos Estados Unidos finalmente saiu aí da recessão técnica, saiu da UTI? Sim, tem um quadro um pouco melhor para a indústria, né, com esse resultado do PMI. Outro indicador também que já foi divulgado hoje do ISM vai no mesmo sentido, então a gente está tendo, né, uma melhora aí de dados de produção, como você colocou, as novas ordens não foram tão fortes, mas os dados de produção mostram alguma melhora. Isso provavelmente é um reflexo, né, de uma indústria que começa, né, a ter espaço para aumentar a produção, dado que a demanda doméstica ela continua no nível de crescimento razoável na economia americana. Então, essa demanda doméstica se mantendo no nível razoável e também com os cortes de juros que o Fed fez no ano passado, a perspectiva, olhando para o começo do ano, deve ser de uma demanda que vai crescendo e a indústria começa a responder isso com um aumento de produção. Bem, Luciano, olhando aqui os índices de novas encomendas do ISM que você comentou justamente para fazer um cross aqui das duas pesquisas, deu um salto aqui. E como você explica, Luciano, esse repentino apetite aí por compras também, mesmo com as taxas de juros no patamar atual? Só lembrando a nossa audiência que na última quarta-feira o Federal Reserve decidiu manter o patamar e não deu um guidance muito claro sobre cortar na próxima reunião em março. Apesar de não ter tido, né, a decisão pelo corte, tem que se lembrar que desde setembro do ano passado já foi, né, reduzido os juros dos Estados Unidos em 75 pontos, né? Então, você teve um corte que foi significativo para o padrão americano, né? Não é um corte pequeno, e esse corte de juros, olhando para frente, ele provavelmente vai facilitar, né, o aumento do crédito, provavelmente também vai trazer um pouco mais de atividade para os outros setores da economia, né, não só a indústria, mas também serviços, então você acaba sendo impactado favoravelmente, a parte imobiliária também. Então a gente vai ter, né, provavelmente olhando para frente, uma aceleração do nível de crescimento da economia americana, o que, na verdade, é o intuito desses cortes, né? Lembrando, os cortes foram feitos exatamente para evitar que o mercado de trabalho, que estava desacelerando bastante no final do ano passado, pudesse colocar a economia em risco de uma desaceleração maior agora no começo do ano. Então, ter esses indícios agora, né, de recuperação de confiança e a indústria respondendo, como a gente está vendo nessas pesquisas, acho que é um sinal, né, de que essa política monetária que foi feita ano passado começa a ter os reflexos dela se materializando agora na virada do ano. Luciano, só lembrando a nossa audiência também que enquanto o Banco Central aqui do Brasil tem uma única missão, digamos assim, que é o controle da inflação, o controle dos juros, os Estados Unidos têm um mandato dual, né? Ele tem tanto essa preocupação com a taxa de juros, mas também o pleno emprego. E aí o dado aqui do S&P Global traz uma diferença em relação ao ISM, porque enquanto o ISM mostra que o emprego está em contração aqui, o S&P Global relatou um crescimento nas contratações, mesmo que leve, mesmo que tímido. Em relação ao payroll, que vai sair já já. Em qual que o mercado deve apostar mais aqui entre esses dois dados? O que a gente tem que prestar mais atenção agora? Acho que dos dois dados, até por ter uma metodologia mais longa e ser mais correlacionado com o próprio payroll, o dado do ISM ele acaba sendo um sinal um pouco melhor, né, sobre a evolução do emprego no setor. A indústria tem tido dificuldade de aumentar, né, a contratação, apesar da gente ter visto, né, as tarifas como sendo uma medida, né, de proteção para a indústria local, né, mas mesmo assim a indústria teve dificuldade de aumentar a contratação. Talvez, né, olhando o restante do ano, conforme a economia fique mais firme, a demanda doméstica continue crescendo, a indústria venha a fazer um ciclo de contratações mais claros, né? Obviamente, aumentar a confiança é um primeiro passo para daí você estar discutindo no segundo momento o aumento de produção e o aumento de contratação. Então, talvez a gente esteja nesse primeiro momento da transição, né? Você aumentou a confiança com os cortes de juros, a expectativa de aumento de produção, no segundo momento você aumenta a contratação. Talvez a gente esteja nesse primeiro estágio agora desse aumento de confiança para no segundo momento aumentar a contratação.
Muito bem, Luciano, ainda falando sobre os juros, aqui batendo um pouco na tecla, estou lendo aqui que o SIM disparou aqui o índice de preços, é o nível mais alto em meses, pelo que eu estou vendo na comparação mensal. E isso somado ao alerta da S&P sobre o repasse de custos, a gente pode dizer que a luta do Fed contra a inflação mais alta ainda está um pouco mais longe de acabar. Isso afeta a decisão de um possível início de ciclo de corte de juros para a próxima reunião? Sim, o que a gente está vendo nas pesquisas é exatamente a transferência das tarifas para os preços, né? Então, os custos industriais subiram bastante, a gente está vendo isso nas medidas que são publicadas nesses surveys, né, da indústria. Só que um ponto importante é o que chega dessa inflação para o consumidor, né? Então, o que está acontecendo nesse momento na economia americana? Apesar da gente ter bastante custos acumulados aí na cadeia, né, principalmente na parte de produção, ao longo da cadeia, né, de transmissão disso para o consumidor final, o impacto tem sido mais limitado. A explicação disso provavelmente é porque, no meio dessa transmissão, margens são comprimidas, então todo o repasse não aparece para o preço final, e com isso, o impacto na inflação final não está sendo tão intenso como mostra essas pesquisas que saem, né, dessas pesquisas como o ISM e o PMI. Né? Então, isso dá algum alento para o Fed. Talvez ele não cortar os juros ainda, não vai conseguir cortar nessas próximas reuniões, mas dá a ideia de que, passado o choque, né, das tarifas e como ele está sendo menos intenso do que o imaginado, a inflação, a tendência dela é, saindo das tarifas, ela voltar a convergir para o 2 e aí sim abrir espaço para o Fed voltar a cortar juros. Então, provavelmente, a gente ainda tem um repasse, mas esse repasse não está sendo tão intenso para o preço final. O Fed espera mais um pouco, ele volta a cortar juros ao longo do segundo semestre. Aí falando sobre esse período de recuperação, a gente viu lá que o PMI industrial dos Estados Unidos veio ruim em dezembro, veio ruim em janeiro, foi publicado ali por volta de 5 de janeiro, se eu não me engano, e em 14 de janeiro nós tivemos a publicação do livro bege, Luciano, que pelo que a gente leu aqui na programação mostrou uma perspectiva mais otimista entre os gestores, entre os empresários. O PMI da S&P global mostrou aqui um otimismo justamente das empresas e é o maior em quase 2 anos esse otimismo. Os comentários dos executivos aqui, Luciano, no ICM também reforça esse sentimento de virada de chave na sua interpretação? Sim, é exatamente isso. A gente veio desse ciclo de corte de juros, né? Então, isso vai trazer um sentimento mais positivo para a indústria, né? Como a gente estava comentando, o corte de juros ele vai ativar provavelmente o crédito vai se expandir. Por outro lado, né, a gente também tem a próprio setor imobiliário também é beneficiado por isso. Então, a economia como todos os serviços também são, né, são impactados. Então, em geral, se entrar no cenário de corte de juros e aí ver as consequências disso, normalmente vai demorar em torno de 1 a 2 trimestres para esses impactos se materializarem. É exatamente esse período que a gente está entrando agora. Lembrando, você fez os cortes de juros a partir de setembro, terminou em dezembro, né? Então você ficou praticamente ali quase 4, 5 meses cortando, e agora a gente vai ver esses efeitos. Então é isso que a gente está começando a ter, né, nessas pesquisas, esses impactos, esses cortes de juros. Agradeço por me ajudar a traduzir essa salada de números aqui na minha tela, sempre muito solícito aqui na nossa programação. Conversamos com o Luciano Costa, que é economista-chefe da Monte Bravo, sempre muito bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo, meu caro. Muito obrigado, sempre um prazer. Um abraço.